Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7 e o versículo de número 36. Louvado seja o nome do Senhor. Os meninos da banda aí, se quiser me ajudar, pode ficar à vontade. Lucas capítulo 7 e o versículo de número 36. Graças a Deus, irmãos, estamos hoje comemorando, né? 18 anos de templo e mais de 20 anos de evangelho em Goiânia. E eu posso dizer com toda certeza para todos que estão aqui nessa noite, de que se não fosse o evangelho do Senhor neste lugar, esse lugar não seria o que é hoje. Porque aonde o evangelho chega, a bênção de Deus chega, o milagre do Senhor chega, a transformação chega. Então, se Goiânia hoje é um lugar aconchegante, abençoado, estruturado, é porque Jesus chegou neste lugar há mais de 20 anos atrás. Então, Goiânia é privilegiada pela oportunidade de ter uma igreja que adora o nome do Senhor, que está aqui para pregar a palavra do Senhor. Lucas capítulo 7 e o versículo 36 está escrito assim: E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-o com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele falou: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E o Senhor Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Louvado seja o nome do Senhor. A história, irmãos, a gente leu bem compassado para que todos possam entender. Nosso objetivo aqui nessa noite é fazer com que você saia daqui entendendo a palavra do Senhor. O texto conta sobre um banquete. Jesus já tinha feito muitas maravilhas ali naquela região, e já sendo notado por muitos, a fama dele já correndo por todo lugar. Provavelmente a história se passa em Naim, aonde ele ressuscitou um jovem que tinha morrido
e a mãe ia enterrá-lo. E quando Jesus se encontra com o corpo fúnebre, ali opera um milagre e ressuscita aquele jovem. A fama de Jesus percorreu por todo lugar. E quando este Simão, que era um fariseu, vê e ouve o que estão falando de Jesus, ele o convida para um banquete. Louvado seja o nome do Senhor. Essa história ela é um pouco, às vezes, confundida com a história de Maria de Betânia, que foi outro acontecimento, onde acontecera em Betânia, onde a protagonista, o evangelho de Mateus, de Marcos e de João, trazem o nome dela, que era Maria, onde neste outro acontecimento, a casa do anfitrião era de Simão, mas não o fariseu, e sim o leproso. E também lá em Betânia havia alguns convidados, entre eles Lázaro, Marta e os discípulos. Mas este texto que a gente leu já se trata de outro acontecimento. Essas duas mulheres, irmãos, marcaram a história ao ponto de trazer aos relatos sagrados, à Bíblia Sagrada, o feito que elas realizaram. Aleluia. Onde se iguala sim, são parecidos, mas cada uma traz ao Senhor algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então o fariseu chega para Jesus e o convida. Tem-se o entendimento que a intenção dele não era simplesmente estar com Jesus. Sabemos pela Bíblia que os fariseus tinham um ar um tanto quanto hipócritas, que às vezes falavam, mas não realizavam aquilo que eles falavam. Eram bons de palavras, mas ruins em atitudes. E ele convida Jesus para o banquete, prepara o banquete, deixa tudo organizado. E Jesus chega, se assenta à mesa. Um detalhe que na época a mesa não é igual a de hoje. Ela era um pouco mais baixa e quem se assentava à mesa se debruçava os braços sobre ela e ficava um pouco que sentado, meio que deitado com os pés para trás. Jesus se assenta à mesa. Até o momento tudo está acontecendo como combinado. E entra na história uma mulher. Não se sabe o nome. O evangelista Lucas, conhecido por ser detalhista nos seus escritos, a caracteriza como uma mulher pecadora. Uma pecadora. De acordo com o local onde a história se passava e a época, o título que essa mulher recebeu era devido à prática que ela fazia. Ela era prostituta. Tem seu entendimento por esse lado. Os banquetes daquela época, irmãos, eram bem organizados. O anfitrião da casa procurava um lugar mais espaçoso e que ficasse à vista de todos. E uma das características era que o banquete era aberto ao público. As portas da casa ficavam abertas. E quem era convidado, lógico que conseguia-se um espaço, um assento, um local para ele. Mas quem não era convidado, que entrava, que podia entrar, mas não podia se assentar à mesa. A história conta que aqueles que não eram convidados, mas que entravam ao banquete, ficavam escorados na parede. E começa agora o texto falar sobre esta mulher pecadora. E a gente vai falar sobre alguns detalhes que nos remete ao entendimento de adoração, que nos remete ao entendimento de entrega, de culto, de louvor a Deus. Na época, a lei dizia que para se organizar um culto de adoração, tinha que ter ao menos 10 pessoas. Mas quando Jesus vem ao mundo,
ele fala a tão famosa frase que virou um verso das Escrituras Sagradas, que diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali já é lugar propício para cultuar ao nome dele. Ali já é ambiente de culto. Você saiu da sua casa, chegou a este lugar, algo foi organizado, há toda uma estrutura, uma preparação, um som, um jantar, as cadeiras, foi tudo organizado. Aleluia. Você se chegou, os irmãos procuraram lhe assentar, lhe deixar o mais acomodado possível. E você veio aqui para adorar. Glória a Deus. A mulher entra em cena, irmãos. E não olhando para o que iriam pensar dela, o que iriam falar dela, ela entra na casa. O costume dizia: o seu lugar é na parede. Mas ela foi com uma intenção, e a intenção era ungir os pés do Senhor. Aleluia. Então, não dando credibilidade ao costume, ela vai e chega perto de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que ela trazia consigo um vaso de alabastro com unguento. Note que todos a caracterizavam por mulher pecadora. Ela chega na casa, não dando credibilidade ao que pensavam dela, ao que diziam dela, ao que pensavam a respeito dela. Ela vai até Jesus com algo que ela já trouxe preparado de casa. E aqui eu quero passar para todos o entendimento de que quando vamos entregar algo para Deus, não é no momentâneo, mas tem que ser algo que já está preparado e organizado e pronto para ser entregue. Você passou o seu dia inteiro hoje, seu trabalho, resolveu as suas coisas, seu lazer. Você sabia que hoje tinha culto, louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta é: o que você trouxe para entregar ao Senhor nesta noite? O que você trouxe para depositar aos pés do Senhor nessa noite? Note que ela já vem com um vaso de alabastro e com um unguento dentro. A adoração, o louvor, a glória já vem pronta para se entregar, porque culto é lugar de entregar. As pessoas têm mudado o entendimento e acham que vem para o culto para receber alguma coisa, mas você saiu da sua casa, chegou aqui nesta noite para entregar para o Senhor o seu louvor, a sua adoração. Aleluia, glória a Deus. O Senhor que usa de graça e misericórdia estende as suas mãos e nos entrega milagre, nos entrega maravilhas, nos entrega libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Então a mulher já vinha trazendo algo preparado. O fariseu estava com Jesus na casa, só que com a intenção errada. Jesus estava já famoso, conhecido, e o fariseu tinha dúvidas a respeito dele. Será que esse é mesmo Cristo? Eu vou convidar ele para me ver se ele é mesmo. Aleluia. Se ele é quem de fato ele diz ser. Jesus na casa com a intenção errada. Louvado seja o nome do Senhor. Então no versículo 38 vai começar a relatar a atitude da mulher. E diz que entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. A intenção da mulher aqui, irmãos, não era chorar. Ela veio para ungir os pés de Jesus. Mas quando ela chega próximo ao Senhor, ela não consegue conter as lágrimas. E antes de ungir, ela começa a chorar. E o choro é incessante. E as lágrimas caíam e molhavam os pés do Senhor. E ela com seus cabelos começa a enxugar-lhe os pés. Louvado seja o nome do Senhor. E é quando ela começa a realizar este ato, todos começam a observar. Todos começam a olhar e dizer: que loucura é essa? Essa mulher está fazendo algo terrível. O que é que ela pensa que está fazendo? Ela está louca. Aqueles que veem, irmãos,
ao culto para adorar ao Senhor, não podem se importar com o que vão pensar ao seu respeito. Tem pessoas que não se rendem aos pés do Senhor por pensarem que vão falar isso ou aquilo da sua vida. Ah, mas se eu for ser crente vão dizer isso de mim. Ah, mas se eu for ser crente vão falar aquilo de mim. Venha para Jesus, se entregue aos pés dele. Não ligue para o que vão dizer. Entregue o seu melhor aos pés dele e tenha o entendimento de que há providência e milagre do Senhor para a sua vida. Existem mistérios aos pés de Jesus que Simão não foi capaz de compreender. Por religiosidade, louvado seja o nome do Senhor, e por egoísmo. Então, quando ela chega trazendo consigo o seu vaso e um unguento dentro do vaso, ela chega por detrás de Jesus. Disseram para ela: o teu lugar é na parede, tu não pode chegar perto da mesa. Mas ela disse: não, o meu lugar é aos pés do Senhor. Aleluia, Deus. Eu não sei o que foi que falaram para você, que disseram que o seu lugar era em tal canto. Disseram para você: não, o seu lugar não é ali. Não, ali não é para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele lugar não é para você. O Senhor nos traz aqui nessa noite para dizer que o seu lugar é aos pés de Jesus. Não importa o que estão dizendo, não importa a sua má fama, não importa por onde você andou, não importa o que você fez. O importante é que você entenda que o seu lugar é perto de Jesus. Porque o pecado tem a capacidade de tornar o ser humano aquilo que ele não foi chamado para ser. O pecado tem a capacidade de fazer com que você faça aquilo que você não foi chamado para fazer. Se você é um alcoólatra, Jesus não te chamou para isso. Se você é um viciado, Jesus não te chamou para isso. E para que foi que Jesus me chamou? Jesus te chamou para ter uma nova vida nele, para ser um adorador, para ser um crente, para servir a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ela chega por detrás e começa a chorar. Essas lágrimas, irmãos, não era de tristeza. Não era. Essa mulher, pelo relato bíblico, ela já tinha se encontrado com Jesus. Ela sabia quem era Jesus, porque ela já vai preparada para fazer algo para ele. Aleluia. Não foi ela ia passando e viu Jesus na casa, eu vou lá ungir para ele. Não, ela já estava com algo preparado. E ela começa a chorar no quebrantamento, numa forma de alegria. Porque, irmãos, quem aqui já experimentou um contato com o Senhor sabe que é inevitável chorar. Quando chegamos aos pés dele, entendemos a obra que ele fez na nossa vida, não conseguimos conter as lágrimas, porque grande foi a obra que o Senhor realizou na minha e na sua vida. Eu não me conformo e não me acostumo, porque o Senhor nos tirou de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado, nos firmou sobre uma rocha, nos colocou um nome, nos deu credibilidade. Hoje nós andamos bem vestidos, arrumados. Esses dias eu vesti esse paletó de Jesus, só o Senhor. Quando na minha vida eu pensei que ia vestir um negócio desse? Aleluia, Deus. Mas o Senhor é aquele que pega o ser humano no seu pior estado, aceita da maneira que ele vem. Não tem essa, não, eu vou me preparar para Jesus. Não, venha do jeito que está, que ele lhe prepara. Louvado seja o nome do Senhor. Ele lhe limpa, ele muda o seu jeito de falar, ele muda o seu jeito de vestir. Não é religião, irmãos, é Jesus. Não é religiosidade, é Jesus que entra dentro do nosso ser. A Bíblia diz que aqueles que vêm a ele, aqueles que bebem da água que ele dá dentro de si, geram uma fonte que jorra para a vida. Por isso que é inevitável sentir Jesus e não demonstrar que tem ele. É inevitável ser visitado por ele e não chorar, e não se alegrar, e não se expressar. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado
Ela chega aos pés de Jesus, começa a chorar, num quebrantamento e numa entrega. E quando ela vê que os pés do Senhor já estão encharcados por suas lágrimas, é tão verdade que ela não vinha preparada para fazer aquilo, porque se ela viesse preparada para primeiro lavar os pés de Jesus, ela tinha trazido água e toalha. Mas isso aqui eu acho impressionante em Deus, irmãos. Ele é o Deus do inesperado. Você está na sua casa, chegou a este lugar nessa noite, não sei o que você espera, mas se você se render aos pés do Senhor, o inesperado de Deus pode chegar na sua vida nessa noite. Aquilo que você não contava que Ele podia fazer, Ele pode fazer nessa noite. Aquilo que você contava que Ele não dava para Ele fazer, Ele pode realizar. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que não segue padrão, Ele segue princípios, mas Ele é aquele que faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, com as lágrimas aos pés do Senhor, ela pega os seus cabelos. Hoje em dia já está um pouco assim, mais liberal, mas o costume da época, os cabelos era muito valioso. Era honra para a mulher. Quanto mais longo, quanto mais bem cuidado, mais honrada ela era. Louvado seja o nome do Senhor. E ela começa a enxugar os pés do Senhor com os seus cabelos. Primeiro ela entrega o seu quebrantamento. Agora ela diz: Senhor, somente o Senhor é digno da minha honra e da minha adoração. E começa a beijar os pés do Senhor. Beijo significava boas-vindas. É como se ela estivesse dizendo para Jesus: Jesus, pode vir. A minha vida é tua, Senhor. Pode entrar na minha vida. Pode fazer morada no meu coração. E como um ato final do propósito que ela vinha trazendo a Jesus, ela quebra ali o lacre do vaso e unge os pés do Senhor. Não se trata de algo banal, não é algo de pouco valor. Era um unguento, um perfume, um óleo muito precioso, que antes essa mulher usava com um propósito ruim. O costume da época conta que as meretrizes usavam um colar e pegavam um unguento e passavam naquele colar, para que quando os homens passassem por perto sentissem o cheiro e ela o atraíssem ao pecado. Então essa mulher pega aquilo que ela tinha de mais precioso, que antes ela usava para o mal, que antes ela usava para induzir ao erro, e despeja todo aos pés de Jesus. E diz: Senhor, a partir de hoje é tudo teu. Por isso, irmãos, que Jesus não quer parcelas e momentos da sua vida. Estão tratando Jesus como um programa de final de semana, como um evento que se vai ao domingo. Estão tratando os cultos, as reuniões, como algo passageiro e momentâneo. Mas Jesus só aceita se for entrega total. Jesus só quer se for por completo. Jesus só quer se você chegar para Ele e dizer: Senhor, está aqui minha vida, está aqui o meu melhor. É teu, Jesus, é teu. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você fizer isso, pode ter certeza que vão lhe questionar. Simão, o dono da casa, olha para aquela situação e diz: acabei de concluir que esse daí não é o Messias. Porque se ele fosse um profeta de Deus, ele saberia quem é essa mulher que está aí perto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para Simão, o costume da época contava que aquela mulher não podia chegar perto de ninguém. Aquela mulher não podia se aproximar de ninguém, porque ela era uma mulher considerada impura, uma mulher considerada sem credibilidade.
Aí Simão olha para a situação e diz: ele não é quem diz ser. Porque ele achava que o pecado da mulher poderia contaminar Jesus. Mas Jesus é diferente. A santidade dele purifica o pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Não é a pecadora que ia deixar Jesus impuro, mas era Jesus que ia purificar a pecadora. Jesus quem tem o perdão, Jesus quem tem a libertação, Jesus quem pode lhe dar a verdadeira vida. Então Simão questiona consigo mesmo e diz: não é ele não. Esse daí não é o Messias não. E Jesus, sabendo dos pensamentos, da intenção do coração, diz assim: Simão, eu tenho um negócio para te dizer. E ele diz: Senhor, pois diz. Você mais um certo homem emprestou 50 dinheiro para um e 500 para outro. Mas nem o que tinha 50 podia pagar e nem o que tinha 500 podia pagar. Ele, vendo isso, perdoou os dois. Me diz uma coisa, Simão: quem é dos dois que vai ficar mais grato pelo perdão da dívida? Aí Simão, todo mundo aqui sabe da lógica, é aquele que foi perdoado 500. A dívida era maior. E o Senhor diz: tu acertou, Simão, tu acertou. Aí a cena era tão séria, irmãos, que Simão não estava nem olhando para a mulher, com medo de se contaminar. Aí Jesus disse: olha, tá vendo? Olha aqui para essa mulher. Tá vendo ela? Ó, eu cheguei em tua casa, tu não trouxeste água para lavar os meus pés. Porque o costume da época, irmãos, quando se ia para um banquete, era que ao chegar na casa, por conta de o terreno arenoso, sujava os pés. O costume era, quando ia entrar na casa, era lavado os pés. E quando alguém era convidado a ir a uma casa, lavava-se os pés, dava-se um beijo na testa como sinal de boas-vindas e ungia com óleo a cabeça. Mas Simão não fez nada disso. Aí o Senhor vai dizer para ele: olha, Simão, eu entrei na tua casa, tu não trouxe água para me lavar os meus pés. Esta mulher, desde que chegou, não cessa de molhar os meus pés com as suas lágrimas. Olha, Simão, eu entrei em tua casa e tu não me deste boas-vindas. Ou seja, não me saudaste com um beijo, não me deste boas-vindas. Esta mulher está beijando os meus pés. Aleluia, Deus, aleluia. Irmão, imagine Simão escutando um negócio desse. Glória a Deus. Simão, eu entrei em tua casa e tu não ungiu a minha cabeça com óleo. Essa mulher derramou unguento aos meus pés. Oh, glória a Jesus. Aí ele vai falar: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, Aleluia. porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. A quem pouco é perdoado, pouco ama. Então o que é que Jesus está passando para o Simão, o entendimento? Aleluia, Deus, aleluia. A dívida, irmãos, era de 50 para 500. Mas a condição dos dois devedores era a mesma. Nenhum podia pagar. E o homem perdoou os dois. Aquele que tinha a dívida maior, com certeza ficou mais grato. Aquele que tinha a dívida menor, menos grato. A questão aqui não é a quantidade nem o tamanho do seu pecado. Aleluia, Deus. Não, porque às vezes, a gente que às vezes anda de casa em casa, escuta muitos relatos de pessoas que dizem: mas irmão, eu não sou tão ruim assim não. Glória a Deus, aleluia. Eu não sou tão ruim. A questão não é se você é muito ruim. A questão é que você é ruim, que você é pecador. E a dívida não pode ser paga. Tanto de 500 como de 50 não podia pagar a dívida. O que está em questão aqui não é o tamanho da sua dívida, mas é o perdão que o Senhor tem para você. Eu não quero saber se você peca muito, peca pouco, se você faz algo atrocioso, algo escandaloso, ou se você é aquele quietinho que nem demonstra tanto. Eu quero saber, e eu sei, é que você não pode perdoar os seus pecados, mas Jesus pode. Jesus pode. Então, para finalizar, irmãos, quando Jesus termina de falar isso para Simão,
Ele olha para a mulher e diz: ó mulher, os teus pecados são perdoados. E causa um espanto, irmão. Ninguém ouvia na época, ninguém dizendo que perdoava o pecado de ninguém. Aí todos olham e dizem: rapaz, quem é esse daí? Que até perdoa o pecado. E ele olha para a mulher e diz: mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Porque todos aqueles que chegam para Jesus recebem paz, recebem perdão, recebem renovo, recebem transformação. Eu não sei, irmão, se a sua dívida com o Senhor é grande ou é pequena. Eu sei que você tem uma dívida e Ele está aqui nessa noite para lhe perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também não liga se a dívida é grande ou pequena. Ele tem perdão para você. Ele tem perdão para você. Ele tem paz para a tua alma. Ele tem segurança para você. Ele tem um lugar preparado para você. Oh, coisa triste é você caminhar e não saber para onde está indo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor, eles recebem uma herança, eles recebem uma promessa, e a promessa é: eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. Há um lugar no céu preparado, há um lugar no céu preparado para aqueles que aceitam a Jesus e confessam ao Senhor como seu Salvador.